Então, Ô, boa noite Leide, a todos e todas. Meu nome é Leides Dayana, eu sou professora, supervisora escolar na Prefeitura de São Paulo. Zuleide vai se apresentar agora, vai se apresentar depois. posso me apresentar? Boa noite, eu sou supervisora escolar também, aposentada, e estou aqui dando um auxílio para Leides. Eu só queria solicitar para que todos que puder deixar o microfone desligado, só para não dar interferência, tá bom? Obrigada. Então, pessoal, esse nosso encontro de hoje, chamado de Decifrando o Edital da Prova Nacional Docente, vai ter como tema exatamente o título desse encontro, que é a Prova Nacional Docente. Então, assim, eu quero começar explicando por que fazer a Prova Nacional Docente, de onde é que surge essa prova, porque as pessoas ainda não conseguiram entender que prova que é essa e para que ela vai servir. Então, a Prova Nacional Docente, ela faz parte de um programa do governo federal, do Ministério da Educação, MEC, chamado Mais Professores. Esse programa, ele tem uma série de iniciativas, não só de formação, mudanças nos cursos de licenciatura, né, nas regras dos cursos, e também implantou a possibilidade de pessoas que já são formadas, né, que já são licenciadas, participarem do ENAD por meio da Prova Nacional Docente. Então, a Prova Nacional Docente, ela iniciou com a adesão de estados e municípios que quisessem participar desse programa. Até este momento, né? Então, por que a gente precisa e por que a gente quer fazer a Prova Nacional Docente? Porque até este momento, 80%, né, do nosso país aderiu a essa prova. Para a gente ter uma ideia, são 22 estados e 1.508 municípios. Desses 1.508 municípios, são 18 capitais. Então, a gente tem uma lista enorme de estados e municípios que vão participar da Prova Nacional Docente e vão utilizar os resultados da prova para contratação, para efetivação ou como parte dos seus concursos públicos. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor mais para frente, mas aí eu só queria mostrar para vocês quais estados que vão participar. Então, aqui, Acre, Amapá, Alagoas, Bahia, Ceará, São Paulo está participando, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Paraná, Rondônia. E assim, a gente vai poder fazer a prova aqui na cidade de São Paulo, ou para quem está em outra cidade, da cidade onde estiver, e depois concorrer a cargos em todos os estados e municípios que aderiram à Prova Nacional Docente. Então, isso é bem legal. Eu vou mostrar para vocês aqui a lista. Gente, esse documento bem pequenininho, deixa eu ver se já mudou. Eu vou só passar para vocês terem ideia. São 29 páginas, tudo isso aqui é município que aderiu. Todos esses são municípios que vão utilizar a Prova Nacional Docente como parte da sua contratação ou para efetivação de funcionários. E aí eu destaquei aqui mais embaixo, de amarelo, deixa eu continuar passando aqui. Ó, toda essa parte em amarelo são municípios do estado de São Paulo. Estou focando bastante em São Paulo porque é onde a maioria de nós está. Não sei se tem alguém nos acompanhando que é de outro estado, de outro município, mas esses municípios todos aqui são do estado de São Paulo. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui dentro do estado de São Paulo, a gente vai ter Diadema, São José dos Campos, São Bernardo, São José do Rio Preto, Araraquara, Taboão da Serra, Osasco, Carapicuíba, Guarulhos, Ferraz, Jandira, Caraguatatuba, Mongaguá, ou seja, quem quer ir para a praia também vai ter essa possibilidade. São muitos municípios participando. E aí, aqui na cidade de São Paulo, eu hoje vou começar invertido, tá? Vou falar um pouco sobre como que vai ser essa participação e depois eu entro no edital em si.
Então, aqui, dentro do município de São Paulo, que acaba sendo um pouco o nosso foco, o que nós temos de informação? O município de São Paulo aderiu à Prova Nacional Docente e ele vai ser utilizado como mecanismo para contratação temporária. Então, quem quiser trabalhar como professor contratado de forma temporária na cidade de São Paulo, vai precisar fazer a Prova Nacional Docente. E ele também vai ser utilizado como critério para os concursos públicos de ingresso na capital paulista. Então, a portaria SME 6.437, que é essa que eu estou mostrando para vocês, de 2025, ela traz, então, essa informação, e aí já tem aqui destacado que os concursos públicos para ingresso e os processos seletivos de contratação, eles vão utilizar os dados da Prova Nacional Docente. Então, a sua nota da Prova Nacional Docente, ela vai também ser um critério para contratação e para ingresso na Prefeitura de São Paulo. A forma como os resultados da Prova Nacional serão utilizadas vai ser especificada no edital. Então, o edital de contratação vai trazer como vai se dar a utilização da Prova Nacional Docente, assim como o edital do concurso público, quando sair, vai dizer para a gente como que será utilizado a nota da Prova Nacional Docente. Então, veja só, o que nós temos de informação neste momento? Para contratação, vai ser necessário fazer a Prova Nacional Docente. Para prestar o concurso também. Esse concurso, eu faço a Prova Nacional Docente, ele vai ter mais uma etapa de dissertativa, de prática, ou vai ser mais um concurso e a Prova Nacional Docente vai entrar como critério de desempate? Isso ainda não está estabelecido. Porque vocês vejam que a portaria ela vai dizer que cada edital vai estabelecer a forma da utilização, mas a gente já sabe que vai ser necessário fazer a Prova Nacional Docente para poder participar depois desse concurso público de acesso, de ingresso, aliás, ou para esse processo seletivo de contratação. O que é importante dizer, tem muitas pessoas perguntando, e ainda não temos nada de forma oficial. Tem muita gente me perguntando se vai ser necessário a Prova Nacional Docente para trabalhar nos 6 conveniados da cidade de São Paulo. Como vocês podem ver, o edital diz que a contratação por tempo indeterminado de professores, ele vai considerar o uso da Prova Nacional Docente, ele vai considerar a nota da Prova Nacional Docente. Não fala da contratação de PC e parceiro. Contudo, a partir do momento que nós tivermos estabelecido que essa nota será utilizada, nada também impede os mantenedores de utilizarem, ou que, de repente, a prefeitura coloque que a aprovação na PND também seja necessária para a contratação nos 6 parceiros. Então, por enquanto, só temos suposições e não temos uma resposta fiel a este fato. Quem já está em contrato vai perder contrato? Neste momento, não. Mas para participar de um novo processo de contratação, quando acabar o seu contrato por tempo determinado, você vai precisar da sua nota da Prova Nacional Docente. Então, uma pessoa que está no contrato vigente, acabou esse contrato, para ela se inscrever para participar de outro, ela vai precisar dessa nota. Isso está claro para todo mundo? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falar aqui, vocês podem levantar a mão e aí eu libero para vocês fazerem a pergunta pelo microfone, ou vocês podem escrever a pergunta no chat, tá bom? Márcia, você quer fazer pergunta? Não, só estava respondendo que ficou claro para mim. Obrigada. Ah, tá bom, obrigada. Então, gente, vocês podem participar a qualquer momento, tá? Esse encontro ele é síncrono justamente para vocês conseguirem tirar as dúvidas de vocês. Então, gente, como é que vai funcionar a Prova Nacional Docente? Nós temos o edital 72 de 2025, que foi o edital que saiu para nos dizer quais serão as diretrizes e os procedimentos, prazos, né? Como que vai ser feita a Prova Nacional Docente, a PND. Eu vou começar a falar PND, e aí vocês já internalizem que é Prova Nacional Docente. Então, primeira questão. A prova,
ela vai utilizar o mesmo processo do ENAD das licenciaturas. Então, quem for prestar essa prova vai fazer o ENAD novamente. Quem já fez o ENAD, que se lembra como foi, você vai fazer um novo ENAD. Para quem não fez o ENAD à época que terminou a sua formação, vai fazer, então, esse ENAD agora. A Prova Nacional Docente, ela não é um concurso público em si, né? Então, quando eu me inscrevo para a Prova Nacional Docente, que tem lá essa lista de estados, de municípios que eu já mostrei para vocês, que é enorme, né? São mais de 29 páginas ali de municípios e estados. Esses municípios e estados, eles já informaram que vão utilizar a prova. Contudo, cada estado e município precisa depois lançar o seu próprio edital, seja ele de contratação ou o seu próprio edital de concurso público, para poder validar a utilização da Prova Nacional Docente para dizer como que vai ser utilizado. Não sei se vocês se lembram que ano passado nós tivemos o que eles chamaram de Enem dos concursos públicos, que foi um concurso nacional unificado para vários cargos, né, das secretarias do governo federal. Então, essa Prova Nacional Docente, ela vem também nessa perspectiva, porque a gente sabe que os municípios pequenos, às vezes, oferecem poucas vagas para efetivação e é muito caro fazer um concurso público. Então, a Prova Nacional, ela vem nessa possibilidade para regulamentar, inclusive, a contratação e a efetivação nesses municípios que não conseguem fazer concurso pelo custo que é. Então, por isso que eu estou brincando que a gente vai poder fazer uma prova daqui de São Paulo e se inscrever para participar depois de contratação ou efetivação em vários lugares do Brasil. Mas vamos precisar estar atentos, né, aos editais desses lugares para fazer a inscrição. Então, fazendo a inscrição na Prova Nacional Docente, você se habilita para participar desses concursos ou desses processos seletivos. Só que você não está automaticamente inscrita nesses concursos ou processos seletivos. Isso ficou bem claro para todo mundo? Porque senão a gente faz a prova e acha que já está inscrito lá para contratação e não vai ser isso, tá? São 2 etapas. Primeiro a Prova Nacional Docente, depois a inscrição ou no processo seletivo ou no concurso que for do seu interesse. E aí, bem claro, a inscrição na PND, ela não dispensa a necessidade de inscrição posterior nesses concursos que sejam de interesse de cada um de nós. Então, isso é bastante importante. O instrumento da Prova Nacional Docente vai ser o mesmo da avaliação teórica do ENAD. Então, de fato, é a prova do ENAD que nós vamos fazer. Quem for concluinte de licenciatura, ele vai ter a sua inscrição feita pelo coordenador de curso da faculdade. Então, quem é concluinte só precisa conferir se a faculdade já fez a sua inscrição. Para quem não é concluinte de ensino superior, que é o meu caso, e acho que o caso da maioria de vocês, nós vamos ter do dia 14 ao dia 25 agora de julho para fazer a inscrição. O pagamento, nós temos até o dia 31 de julho para fazer, sendo que a aplicação da prova vai ser no dia 26 de outubro de 2025. Tem algumas questões aqui que eu vou ressaltar com vocês desse edital, que é muito importante ficar atento, e a gente está fazendo esse encontro antes justamente para vocês se prepararem para essa inscrição e não deixar para a última hora. Porque vocês vão ver que a inscrição, ela vai ser um pouquinho burocrática, porque nós vamos utilizar o acesso do gov.br, então quem não tem acesso do gov.br precisa providenciar esse acesso, e aí é por meio dele que nós vamos fazer a nossa inscrição, né? Quando for fazer lá o cadastro na inscrição, vai precisar do acesso gov.br. A inscrição vai ser feita no site do INEP, tem aqui no edital o link da inscrição, depois a gente vai deixar esse material disponível para vocês. Quem ainda não está nos nossos grupos de WhatsApp ou não tem o nosso contato para mandar mensagem, eu vou pedir para a Zuleide colocar
o contato aqui no chat de comunicação. E aí, gente, manda mensagem para vocês entrarem que a gente já consegue mandar para vocês esse material de forma mais simplificada. Lembrando, dia da prova, dia 26 de outubro, então, 26 de outubro ao meio-dia. Então, 26 de outubro no período da tarde. Às 12 horas, eles vão abrir os portões dos locais de prova. A prova começa a 1h e termina até às 19h. Então, é bastante importante a gente já se atentar a essas datas e a esses horários, para que a gente não se atrapalhe lá no dia. O fato de ser no período da tarde é bastante positivo, porque nos dá tempo aí de sair com calma do lugar onde a gente mora para chegar no lugar da prova. Então, qual que é o objetivo dessa prova? Eu já falei sobre isso, mas de novo, né? É subsidiar a União, estados e municípios nesses processos de seleção de ingresso no magistério da educação básica. E aí os estados e municípios, eles fizeram a adesão, eles têm o prazo de até hoje para começar a divulgar como é que vão utilizar os resultados, né? Se vai ser para contratação ou para efetivação. O município de São Paulo já sinalizou, mas nós não encontramos, por exemplo, como o Estado vai utilizar. E alguns outros municípios também ainda não fizeram a divulgação desse edital. Então, depois, à medida que forem divulgando, a gente vai compartilhando com vocês também os editais que a gente encontrar. Como é que a prova vai ser organizada? A prova, ela vai ser organizada na prova teórica. A prova teórica, ela tem como conteúdo programático os que estão previstos nas diretrizes curriculares de cada área de licenciatura. Ela também tem o questionário para participação de quem está fazendo o ENAD. Então, quem está fazendo o ENAD tem um questionário específico para responder, que vai fazer a prova nacional no formato de ENAD, né? E aí, todos os demais também vão ter um questionário contextual, em que a gente vai coletar as informações, vamos colocar lá as informações para definir o perfil do participante. Então, o avaliador, ele também quer conhecer qual é o perfil de todos nós. E também vai ter, ao final da prova, um questionário de percepção da prova. Esse questionário, ele serve para aferir como foi a compreensão, se a prova estava muito difícil, se ela estava muito fácil. E esse questionário, ele também ajuda a balizar os resultados. Então, é bem importante que todo mundo também o faça após a avaliação, após a prova em si. A Miriam está comentando que ela vai fazer o ENAD e ela não sabia desse questionário. Esse questionário, depois, eles vão divulgar, ele vai ficar disponível em plataforma online para ser respondido, Miriam. É importante você confirmar depois no próprio site do INEP se você já está inscrita. E aí, quem é concluinte, gente, não consegue fazer inscrição por conta. A faculdade tem que fazer a inscrição da pessoa. Então, você pode tentar fazer lá que não vai dar. E detalhe, quem é concluinte não vai pagar a taxa, né? Concluintes fazem a prova sem pagamento. A prova, ela vai ser constituída de uma avaliação de múltipla escolha e também uma pergunta dissertativa, né? Uma pergunta que vai ser em formato de redação. As provas, a prova terá 5 horas e 30 minutos de duração máxima. E aí, essas 5 horas e 30 minutos, você tem a formação geral, que é para todos os cursos de licenciatura, e a formação específica, que vai ser própria de cada área. Então, é uma formação específica para português, outra para matemática, outra para pedagogia, e assim em diante. A parte da formação geral, ela compreende temas transversais da formação pedagógica, e ela é constituída por 30 questões de múltipla escolha, e uma questão dissertativa. Essas questões, elas envolvem situação-problema, né? Então, vão trazer para a gente lá problemáticas do cotidiano na sala de aula ou da realidade docente, para que a gente possa, então, responder de forma contextualizada
a partir do nosso conhecimento pedagógico. E também terá a parte específica com 50 perguntas. Então, são 50 perguntas da parte específica. Essa parte específica, para a gente saber o conteúdo, né? O que vai cair na formação geral e o que vai cair na formação específica. Nós temos no edital, então, as portarias que saíram de todas as disciplinas, tá? E a gente vai falar nesse encontro hoje da portaria de pedagogia, porque é a maior parte das pessoas que prestam e é a maior parte também dos cargos que ficam disponíveis para um número maior de municípios. A definição de qual área você vai prestar, então eu vou dar o meu exemplo. Eu sou formada em letras, português e inglês, e sou formada em pedagogia. Então, eu posso me inscrever para fazer a prova nacional docente em pedagogia, em português ou em inglês. No ato da inscrição, eu preciso definir para qual prova eu vou prestar. Eu não posso me inscrever para duas. Eu tenho que me inscrever apenas para uma área. O que nós ainda não sabemos? Eu mostrei para vocês a portaria de São Paulo. Lá está dizendo que cada edital vai dizer como vai ser utilizada a nota da prova nacional docente. Então, eu não sei se, por exemplo, fazendo a prova nacional docente de pedagogia, quando abrir concurso, se eu quiser me inscrever para o concurso em língua portuguesa, eu vou poder? Isso quem vai dizer é o edital do concurso. Se eu fizer a prova do Enem, do ENAD, a prova nacional docente, em língua portuguesa, eu vou poder prestar depois um concurso para pedagogia? Isso também a gente vai precisar aguardar os editais. Então, neste momento, não é possível dizer. Se eu vou dizer para você qual eu vou escolher pedagogia, que é o que tem o maior número de cargos e de vagas em vários lugares. Pode falar, Zuleide. Só uma observação. Quem tem 2 licenciaturas vai ter que fazer opção só por uma. Então, por exemplo, no seu caso, que você tem pedagogia e letras, então você vai ter que fazer a opção, né? Como você disse que vai fazer a opção por pedagogia, mas daí você não vai poder fazer o concurso para letras. Eu assisti uma live de uma representante do INEP, e ela deixou isso bem claro, que a pessoa tem que escolher, fazer a opção, e daí ela vai estar concorrendo para aquela opção que ela fez. Então, Okay? tem que deixar a sua inscrição clara. No momento da inscrição, você vai ter que dizer qual é a disciplina que você vai fazer essa prova, tá, gente? Não vai poder deixar para escolher depois e não vai ter a possibilidade também de fazer uma inscrição posterior, fazer 2 provas. Isso não vai existir. Eu não vou falar hoje sobre a questão da isenção, porque a isenção, para quem tinha que pedir isenção, já foi o prazo. Então, teve o prazo de solicitação de isenção, esse prazo já acabou, e quem solicitou, entra lá no link do INEP para conferir se a sua isenção foi aceita, tá? E o recurso está aberto para quem solicitou. Para quem pediu isenção, olha se foi aceito ou não, e ainda está na fase de recurso. Então, aqui, toda essa parte é sobre a isenção, e aí nós teremos, então, a parte dos atendimentos de recursos de acessibilidade. Então, para todas as pessoas que são deficientes ou que têm alguma especificidade e precisa de algum tipo de acesso ou de recurso no dia da prova, você também precisa indicar isso no ato da sua inscrição. Então, você tem algumas possibilidades, por exemplo, para quem tem baixa visão, cegueira, para quem tem dislexia, tudo isso você precisa indicar. Precisa indicar também se você é lactante e pretende amamentar no dia da prova. Precisa indicar também se você é diabético e faz uso uso da bomba de insulina, medidor de glicose, porque todos esses elementos, todos esses recursos, você precisa informar na sua inscrição e no dia da prova, os fiscais, eles vão precisar vistoriar o recurso que você utiliza, tá? Então, se você utiliza medidor de glicose, bomba de insulina, tudo isso vai ser fiscalizado e verificado no dia da prova.
Bom, além disso, então você precisa mandar laudo para quem tem algum tipo de deficiência. Esse laudo vai precisar ser anexado, ser encaminhado. Para quem também prefere ou faz uso do nome social, também pode se inscrever com o nome social. Contudo, tem um pequeno detalhe aqui na Prova Nacional Docente. Esse nome social, ele precisa estar cadastrado na Receita Federal. Então, só vai valer nome social que já conste na Receita Federal. Um outro detalhe é que a nossa inscrição, que vai acontecer a partir do dia 14, ela precisa ser com os dados que constam na Receita Federal. Então, eu vou inserir lá CPF, endereço, todos os meus dados, e esses dados, gente, eles precisam bater com os dados da Receita. E quem tiver alguma pendência na Receita Federal, tiver com o CPF cancelado por algum motivo, fechou aqui, não vai poder se inscrever, tá? Vai ter problema, precisa regularizar o CPF. Então, assim, como as inscrições vão até o dia 25, ainda dá tempo. Então, se você está assistindo esse nosso encontro, já se atenta a isso, já entra lá no site da Receita, já confere se no site da Receita seus dados estão atualizados, está tudo certinho, se o seu CPF não está cancelado. Baixou o volume do áudio. Gente, baixou o volume do áudio para todo mundo? Sinaliza para mim só para eu saber se é uma questão da Ellen ou se não tá, se tá ruim para todo mundo. Deixa eu tentar consertar aqui o microfone. O Ellen, eu acho que só tá aí para você. Tenta tá dar normal, uma Leite. tá normal. Então, olha só. Confere no site da Receita, gente. Não esquece disso. Por isso que eu falei que essa inscrição tá um pouquinho burocrática, porque tem esse pequeno detalhe. E aí você vai precisar também, no ato da sua inscrição, fornecer um endereço de e-mail e um número de telefone fixo ou celular que seja válido. Pequeno detalhe, você tem que garantir que você vai ter acesso a esse e-mail e a esse número de telefone até o resultado da prova. Por quê? Porque eles não vão permitir que você mude o e-mail que você cadastrou. E todo o contato que você fizer com o INEP para saber da Prova Nacional Docente vai precisar ser por meio desse e-mail que você cadastrou. Então, gente, para quem tem problemas, né, com contas de e-mail, assim, não sei se vocês são pessoas normais, porque eu tenho, acho que uns 10 endereços de e-mail. Então, se atenta a qual endereço de e-mail que você está se inscrevendo, guarda essa senha, anota, porque isso você vai precisar utilizar em vários momentos, não só na inscrição. Então, fez a inscrição, depois verifica se está tudo certo. Estando tudo certo, eles vão liberar o boleto para pagamento. Então, a liberação do boleto vai dizer que a sua inscrição está correta. Tem um pequeno detalhe aqui também nessa inscrição. No ato da inscrição, nós já vamos responder o questionário. Então, não dá para você falar assim, eu estou aqui no ônibus indo para casa, então já vou entrar no site do INEP e me inscrever para a Prova Nacional Docente. Não, porque você vai ter que responder o questionário. Então, você vai ter que se programar, tirar aí, anotar na sua agenda um horário para você realmente sentar, fazer essa inscrição, responder este questionário, né? Que é aquele questionário de contextualização, que vai dizer quem somos, qual a nossa realidade, onde estudamos, há quanto tempo, se já atuamos ou não. Então, todos esses dados já vão ser preenchidos no ato da inscrição, tá? Depois vai ser gerada a guia de recolhimento, né? A guia de recolhimento é o que vai te possibilitar pagar a taxa. Qual é o valor da taxa? O valor da taxa vai ser de R$ 85. Nós vamos ter até o dia 31 de julho para pagar. Gente, importante dizer isso. Não deixe para fazer sua inscrição no último dia, porque às vezes a internet trava, os sites travam. Esses sites governamentais nem sempre estão preparados
para o número de acesso que acabam recebendo nesses momentos de inscrição de provas, ainda mais essa prova, que vai ser uma prova nacional, que vai ter gente aí do Brasil inteiro se inscrevendo, a gente não pode correr o risco de não conseguir acessar. Então, já faça isso antes e não deixa para pagar na última hora. Porque se houver qualquer problema com o seu pagamento, você vai ficar de fora e não vai ter prorrogação ou possibilidade. E a gente sabe que, infelizmente, o sistema bancário, às vezes, dá algum problema. Então, tenta fazer esse pagamento com agilidade para que você não fique aí para a última hora e não tenha algum problema. Fiz minha inscrição, fiz o pagamento, tá tudo ok? Quando estiver chegando lá perto da prova, eu vou precisar consultar o local onde vai ser realizada a prova. Além de consultar esse local, você também vai precisar gerar o seu cartão de confirmação da inscrição. Esse cartão de confirmação da inscrição, ele é importante que você não só consulte, como você faça a impressão para que você possa levar no dia da prova. Tá? Então, no dia da prova, você vai precisar levar esse cartão. A Miriam está compartilhando com a gente que ela preencheu um questionário da avaliação prática. Tem um questionário para os formandos e um questionário para os demais participantes. Se esse questionário que você preencheu, Miriam, já é esse dos formantes, dos concluintes, dos formandos, eu já não sei te dizer. Eu realmente precisaria olhar, porque aqui no edital da prova nacional não está dizendo quando que liberaria esse questionário para os concluintes, tá? Leides, eu acho melhor os concluintes consultar o coordenador de curso, porque daí o coordenador sabe se essa avaliação prática já é o questionário que eles estão informando. Então, eu acho a melhor coisa consultar o coordenador do curso. Até porque todas as informações o MEC manda para os coordenadores. Se tem algum erro, se está faltando aluno, eles conseguem alterar, verificar se o aluno fez ou não. Gente, lembrando... E vale lembrar, então, você já falou, né, Leides, mas vale lembrar que os formandos têm que validar a inscrição, por isso que precisa verificar, né, com os coordenadores de curso. Isso, sempre bom confirmar se está tudo certo. A senha que você cadastrar, ela é pessoal, ela é intransferível e ela é de inteira responsabilidade do participante. É bom reiterar isso, gente, porque se você tem dificuldade de lembrar a senha, guarda essa senha. Essa senha, se é o acesso do Gov, você precisa lembrar qual é a senha que você usa para entrar no gov.br. Qual é essa senha que você cadastrou? Qual é o e-mail? Qual que é o celular? Porque, por exemplo, para eu acessar o gov.br, eu preciso acessar com o celular na mão, eu faço acesso bancário, aí ele vem um número, uma chave para eu colocar, e aí depois eu preciso gerar uma chave de acesso no aplicativo do celular no gov.br, porque eu coloquei aquela confirmação em 2 etapas. Então, assim... é toda uma burocracia para entrar. E já se atente, porque se você esquecer a senha do gov.br, não é fácil recuperar. Estou dizendo isso para vocês porque, assim, eu conheço algumas pessoas que perderam e é muito burocrático conseguir mudar a senha. Então, se atentem a essas questões, porque senão a gente deixa para a véspera da prova, aí não consegue, vai bater aquele desespero. Então, quanto antes você se organizar com tudo, melhor vai ser. Então, eu já falei aqui, o valor é R$ 85,00, pagamento até dia 31 de julho. Não vai haver prorrogação de prazo para pagamento, né? E aí você, depois de pagar, precisa confirmar se o pagamento aconteceu. E o pagamento que tenha sido feito fora do prazo, independente do motivo, não vai ser aceito. Isso já está bem destacado no edital. O valor referente ao pagamento da prova, ele não vai ser devolvido em nenhum caso. Então, fiquei doente, não consegui fazer a prova. Vão devolver o meu dinheiro? Não vão, gente. Não tem a devolução do valor do pagamento da taxa. E é proibido também a gente transferir esse valor de pagamento para outra pessoa. Eu já paguei, mas não vou fazer. Então, posso passar o pagamento para minha amiga? Não pode.
é de inteira responsabilidade da pessoa que está inscrita confirmar a sua inscrição, assim como verificar a divulgação do seu local de prova. No ato da inscrição, nós vamos indicar qual cidade que nós queremos fazer a prova. Contudo, o INEP já deixa aqui no edital que esse local de prova, ele pode ser modificado, a depender da quantidade de inscritos. Porque, por exemplo, ele pode colocar um local de prova em Itapecerica da Serra, mas aí Itapecerica da Serra vai ter poucos inscritos. Então, eles mudam esse lugar de Itapecerica para São Paulo, ou para Taboão, ou para Embu das Artes, que é município próximo. E aí você precisa ficar atento, porque essas informações elas vão sair antes. Então, esse local de prova, ele vai constar no seu cartão de confirmação da inscrição e ele vai estar disponibilizado também no sistema do INEP, né, do PND. E é de inteira responsabilidade nossa, de quem vai fazer a prova, de imprimir esse cartão de confirmação e de acompanhar essa divulgação do local de prova. E aí, olha, o edital já deixa destacado também que é recomendado que se leve o cartão de confirmação da inscrição no dia da aplicação da prova. Que você leve, então, esse cartão impresso para facilitar lá as conferências e para você não ter nenhum problema no seu local de realização de prova. No dia da prova, o local de aplicação vai ser aberto às 12 horas. Então, assim, é uma escola. 12 horas abre os portões principais. 1h começa a entrada nas salas. Então, você entra meio-dia para a escola, localiza qual vai ser a sala em que você vai fazer a prova e a 1h você vai entrar nessa sala. É proibido a entrada no local da prova após o fechamento dos portões. Então, gente, não coloca na sua cabeça, então é 1h que eu vou chegar lá. Não. Você precisa chegar no local da prova meio-dia. Então, meio-dia começa a prova, tá? Meio-dia você precisa estar lá. A prova em si, ela começa às 13h30 e ela termina até às 20 horas. Então, das 13h30 até às 19h e até às 20h, para quem tem deficiência e que tem direito ao acréscimo de 60 minutos na aplicação da prova. Sendo que, para a prova nacional, é considerado o horário de Brasília. Então, para quem mora em estados e municípios que tem um outro horário, que não é o de Brasília, vai precisar se atentar também ao fato de que é o horário de Brasília que vai ser considerado. Outra questão que é importante, e que isso aqui sempre dá problema em dia de prova. Qual documento que você pode levar para confirmar que você é você no dia da prova? Documentos válidos para confirmação. A sua cédula de identidade que seja emitida pela Secretaria de Segurança Pública, ou seja, RG, pelas Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal. Então, RG, a Carteira de Identificação Nacional, o SIM, a Carteira Nacional de Habilitação, a nossa CNH. Além disso, você pode também utilizar o seu passaporte, a sua carteira de trabalho e documentos digitais que tenham foto. Então, eu tenho meu e-título. O meu e-título ele tem foto e biometria. Posso utilizar o meu e-título? Se o meu e-título tem foto e biometria, posso. Contudo, não será aceito de forma alguma boletim de ocorrência, protocolos de documento e nenhum outro documento que não sejam esses que estão constando aqui no edital. Nem cópia, tá? Eu tenho a cópia autenticada no cartório. Não vale. Não vale a cópia autenticada. Tem que ser o seu documento, de fato, o documento físico ou o documento digital, mais detalhe. O documento digital aberto no aplicativo. Tá dizendo aqui, nos respectivos aplicativos oficiais ou aplicativo gov.br. Então, por exemplo, aquele RG que eu baixo do digital, que tem o QR Code, né? Gera um PDF com QR Code. Esse documento vai valer?
Não vai. Não vai valer. Eu tenho que abrir o aplicativo lá na hora e mostrar. Então, assim, gente, internet, para abrir aplicativo na hora da prova, recomendo não testar. Leva um documento físico, o impresso, para validar lá na hora, para você não correr o risco de o aplicativo não abrir. Porque é aquilo. Eu não sei como vocês ficam em dias de provas, mas eu costumo ficar nervosa, assim, sabe? Me dá dor de barriga, eu fico tensa. E aí, gente, qualquer coisinha que der errado, eu já entro em desespero. Se esqueci a caneta, já vai ser um motivo de desespero. Meu Deus do céu, não abriu o aplicativo do documento. Eu vou me desesperar. E aí eu vou me desesperar e não vou conseguir me acalmar. Então, assim, leva o documento, né? Para fazer tudo com calma, com paciência, com tranquilidade. Aconteceu qualquer coisa, lembra que, meu RG perdi meu RG. Meu RG foi roubado, mas tem carteira de trabalho, tem passaporte, tem outros documentos que você pode levar no dia. Acho que isso está bem explicado, né? Ninguém aqui vai esquecer o documento correto no dia da prova. Além disso, você precisa observar se você preenche todos os requisitos, né, para participar da Prova Nacional Docente, ou seja, que você é um concluinte de curso de licenciatura ou que você já concluiu a licenciatura e que você é certificado. Precisa fazer sua inscrição, guardar a sua senha, precisa se apresentar na porta da sua sala, do local de prova, até as 13 horas. Então, não é 13 horas no portão da escola, é 13 horas na porta da sala no qual você vai fazer a sua prova. Estando ali com seus documentos, que são o cartão de inscrição, que você vai imprimir do site da Prova Nacional, e o seu documento físico. No dia da prova, você vai receber um envelope que você precisa guardar todos os seus equipamentos eletrônicos e tudo aquilo que você estiver levando e que não seja possível usar, que você não seja liberado para uso na prova. Ou seja, o que você vai poder ter com você? O seu lanche, a caneta e só. E isso também vai ser verificado pelos fiscais, tá? Então, gente, é importante ressaltar que aqui no edital, eles vão dizer que os fiscais das provas, eles vão fiscalizar tudo aquilo que a gente leve com a gente. E não eles precisam fiscalizar, e se lá na hora você desrespeitar e falar, não vai ver, você pode ser excluído da prova, tá? Você pode ser desclassificado e aí ser desconsiderado a sua prova. Então, já está bem certo isso no edital, é importante ressaltar para que não tenha dor de cabeça no dia. Equipamentos eletrônicos, né? Relógios, esses relógios digitais, celular, fone, qualquer equipamento eletrônico que você utilize vai precisar ser desligado, colocado no envelope e lacrado. Contudo, tem uma questão aí. Se tocar algum alarme, qualquer alarme que seja, do seu equipamento eletrônico durante o momento da prova, você fica desclassificado, tá? Então, tem que se atentar para não ter a possibilidade de nenhum alarme tocar. Se atente bastante a isso. Esse envelope com os seus objetos vai ficar lacrado, identificado do início da prova até o final, até a sua saída. Precisa cumprir todos esses elementos. Lanche, medicamento, eles vão ser vistoriados pelo chefe da sala. Artigos religiosos, a mesma coisa. Véu, quipá, burca, todos eles vão ser vistoriados pelo coordenador de forma reservada, mas vai ser vistoriado. Então, isso é bastante importante. Os materiais próprios para as pessoas com deficiência, né? Então, a máquina de escrever em braille, lupa, a bomba de glicose, o medidor de glicose dos diabéticos, tudo isso também vai ser fiscalizado, vai ser verificado pelo chefe da sala em que você vai fazer a sua prova. Tá, deu tudo certo. Entreguei tudo, o meu cartão de identificação, meu documento, recebi minha prova. Primeira coisa que você precisa fazer, verificar se o caderno de prova tá certo com seus dados. Então, a prova que eu recebi, tá meu nome, meu RG, tá batendo certinho?
Depois, quando eles liberarem para abrir a prova, precisa consultar se a sua prova está completa. Ah, a prova está completa? Tem todas as perguntas que ela tinha que ter? Isso é extremamente importante verificar, porque, gente, acaba acontecendo de a gráfica cometer erros. E se você percebe nesse momento, eles têm uma prova reserva para te dar. Mas se você for perceber depois, aí a pessoa da sala já não pode fazer nada. Então, tem que verificar se a prova está completa ali no momento em que você recebe. Uma outra questão que fica aqui. Você vai precisar transcrever as respostas com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente no respectivo cartão de resposta. Ah, eu levei a caneta esferográfica de tinta azul. Posso usar? O edital está dizendo que a caneta esferográfica de tinta preta. Você pode ser desclassificado e não ter a sua prova corrigida porque você usou caneta de outra cor. Então, é a caneta, aquelas de tubo transparente. A mais conhecida é a Bic, mas seria a Bic ou uma similar. Assim como a redação, você também vai precisar passar para a página, para o caderno para a folha de resposta. E aí, também com caneta esferográfica de tinta preta. A prova, gente, para terminar, quando estiver encerrando a prova, as 3 últimas pessoas que ficarem na sala só podem sair juntas. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Porque quando eu vou fazer prova, gente, eu vou ser honesta com vocês, eu me preparo para ficar 5 horas ali. É 5 horas que eu tenho, são 5 horas que eu vou usar. Eu não faço correndo, eu não faço de qualquer jeito. Eu leio, eu releio, eu vejo tudo. Raramente eu termino antes. Então, eu já passei pela situação de ficar por último, assim, de ficar entre os 3 últimos e ter que esperar o último terminar para sair da prova da sala junto com o fiscal. É normal. E eu vou dizer para vocês que eu recomendo. Não faz correndo, faz com calma. Para as pessoas que são fumantes, no dia da prova, não pode fumar, tá? Durante todo o período da prova, não pode usar nenhum tipo de cigarro, cigarro eletrônico, nenhum derivado de tabaco, nada. Então, já se organiza, se prepara psicologicamente, mentalmente, para ficar aí esse período sem fumar, para quem é fumante. Para quem está acompanhando a gente, vou colocar aqui que a gente vai ter depois uma promoção aí especial para quem está participando, tá, gente? Então, fica com a gente até o final para vocês poderem saber qual vai ser essa promoção que a Azuleide vai contar para a gente. O que pode eliminar o participante da prova? Você desrespeitar ou descumprir as orientações das equipes e as regras contidas no edital. Qualquer descumprimento de regra do edital, gente, está desclassificado. Assim como perturbar no local de prova. Então, assim, local da prova, se você é uma pessoa que fica nervosa, que fala alto, que grita, que perde a paciência, que de repente, né, tem um pavio mais curto, no dia da prova, não pode fazer isso. Precisa se controlar, tá aqui no edital. Se perturbar de alguma forma no local da prova, a ordem no local da prova pode ser desclassificada. Então, se atentem a essa questão também. Também fica desclassificado quem fizer qualquer tipo de fraude. Isso aqui eu nem vou entrar no mérito, porque a gente parte do princípio que somos todas pessoas idôneas. E quem registrar ou divulgar imagem, vídeo, som do local de realização da prova. Então, no dia da prova, eu consegui, levei um gravador comigo, fiz lá uma gravação, um gravadorzinho escondido, gravei todo o áudio da sala e vou divulgar isso. Mesmo que você divulgue depois, a sua prova vai ser desclassificada. Então, eu consegui tirar uma fotinha ali. Gente, não divulgue, não corra risco. Qualquer coisa que você registre, que você divulgue relativo à prova ou do material utilizado na aplicação, pode te desclassificar. Outra questão também é levar ou consumir bebida alcoólica, droga ilícita ou cigarro eletrônico. Só de levar o cigarro eletrônico,
você pode ser desclassificado, eliminado. Então, ó, das eliminações do participante, levar ou ingerir bebida alcoólica, ou utilizar drogas ilícitas e ou cigarro, inclusive eletrônico. Então, levar o cigarro até o local da prova já é motivo para eliminação. Não corra esse risco. Quem também se recusar a ter seu aparelho eletrônico desligado, quem se recusar a permitir que o fiscal da sala, o chefe da sala, verifique o seu lanche ou os seus medicamentos, também podem ser eliminados. Então, dia da prova é lembrar, aquilo que eu levar vai ser verificado, documento na mão, manter a calma, manter a compostura para que nada dê errado. Quem realizar a anotação no caderno, no caderno da prova, né? Ou no caderno cartão resposta, ou em outros documentos da prova, antes de ser iniciada a prova, também é eliminado. Da mesma forma, se você fizer alguma identificação na prova, alguma marca para te identificar, seja no cartão de resposta ou na prova dissertativa, isso também te elimina. Então, não pode, em hipótese alguma, você fazer algum tipo de marca, algum tipo de... qualquer coisa que seja. Ah, eu fiz um quadradinho aqui porque eu tava ali tenso e aí acabei fazendo um desenho. Isso te elimina. Então, não pode fazer nenhum tipo de marca. Das correções das provas. Todas as provas serão corrigidas. Todas as questões discursivas serão corrigidas, mas elas serão corrigidas aquelas que forem transcritas por cartão resposta. E o cartão resposta, ele não pode ter emenda, não pode ter rasura. Ele precisa ser feito com caneta esferográfica de tinta preta. Então, caneta preta, fabricada em material transparente. E detalhe, a prova, gente, ela é digitalizada. A parte de múltipla escolha, ela já é hoje corrigida por computador. Então, na hora de fazer o preenchimento, você tem que, de fato, pintar lá, né? O quadradinho, ou a bolinha que seja. Não é marcar um X, é pintar mesmo para conseguir ser feita a leitura. E a questão discursiva, ela tem que ser feita no espaço específico da questão. Não pode sair fora da linha, escrever na parte de baixo. Tudo isso não pode. Mas, na nossa aula de redação, a gente explica tudo isso, dá dicas de como fazer. E se eu errar, como é que eu faço? Tudo isso na nossa aula de redação, a gente trabalha com vocês e explica direitinho, tá? Na nossa aula de redação, ninguém vai para a prova com dúvidas de como fazer. A resposta discursiva, ela não pode ter impropérios, né? Ou seja, xingamentos, palavras de baixo calão, desenhos, ou qualquer outra forma que vai ser anulada. Então, tome muito cuidado com aquilo que vocês vão escrever na questão discursiva. O texto da prova discursiva, ele não pode ser assinado, rubricado, ou contém nenhum local algo que não seja apropriado, ou qualquer marca que possa identificar o participante. Então, às vezes você fala assim, eu fiz só um desenho, mas eles entendem que é uma marca que pode te identificar, né? Porque como essas provas vão para correção, tem sempre esse elemento. Todos os participantes terão as suas questões objetivas e a sua prova discursiva corrigida. Então, você vai ter a sua prova corrigida e terá a sua nota, tanto das questões objetivas quanto da questão discursiva. E aí, a nota do PND, ela vai ser feita a partir das respostas dos participantes e ela tem como base a teoria de resposta ao item, tá? Que é a metodologia utilizada também para o Enem e é adotado para cálculo de proficiência. E aí ela vai ser depois publicada, a sua nota, no portal do INEP. Tem o período do recurso, né? Que a gente pode entrar com recurso. O período de recurso, ele vale para tudo. Então, assim, fiz a minha inscrição, tem o período de recurso para inscrição. Fiz o pagamento, tem o período de recurso para pagamento. Então, é sempre importante olhar depois, mas eu não vou falar sobre eles agora, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Os resultados. Então, lá, resultados. O resultado, ele não vai ser público.
não vai sair uma lista pública como concurso público, que sai aquela lista no Diário Oficial, com o nome de todo mundo, a pontuação, tudo. Não vai ter isso. Na Prova Nacional Docente, o seu resultado, ele vai ser seu. Você vai entrar lá e vai verificar a sua nota. Ah, mas como é que os concursos públicos vão saber qual foi a minha nota? Quando você for se inscrever no concurso, aí você vai lá aderir, falar que vai usar a sua nota do PND e vai autorizar esse município, esse estado a ter acesso à sua nota. Ou você mesmo vai colocar lá o seu comprovante da nota. Então, isso aí, cada estado, município depois vai colocar. E aí você vai autorizar para que aquele município, aquele estado consulte, ou você vai entregar esse dado para que eles possam consultar. Mas não vai ter uma lista pública dos resultados. Então, gente, não existe desclassificação. Na Prova Nacional Docente, não existe assim, eu fui aprovado, eu fui reprovado. Vai ter a nota, e eu vou ter uma ideia de uma nota mínima e uma nota máxima. Como acontece no Enem, quem faz o Enem, ele tem lá uma nota. Com aquela nota, ele se inscreve em várias faculdades até encontrar alguma que aceite a nota dele. Né? Mas não vai ter assim, ele foi desclassificado totalmente. Não. Você consegue ali ter o seu resultado, e aí você vai poder concorrer aonde você se inscrever com aquele resultado que você teve para fins de seleção, classificação, mas isso não vai ser de responsabilidade do INEP, tá? E aí, por fim, o INEP ele não vai fornecer nenhum tipo de atestado, de certificado ou de certidão relativa à classificação ou de comparecimento no dia da prova. Então, é só lá o seu resultado depois no seu login, na sua senha. E, por último, a gente tem aqui, no próprio edital, os links todos em que você vai acessar, que é esse aqui, ó. A gente tem 2 links, basicamente, que é o enad.inep.gov.br e o pnd.inep.gov.br. Então, são esses os links que você vai acessar. Aqui não tem a pontuação da redação e a pontuação das perguntas, né? Não tem essa informação no edital. Bom, a gente tem aqui todos os prazos. Então, em relação ao edital, gente, os principais elementos são esses. Vocês têm dúvidas? Querem fazer alguma pergunta sobre algo do edital que eu não falei aqui, que vocês querem entender? Ô, Leide, tem uma pergunta aqui no chat, a pontuação da redação e das perguntas. Então, nós não temos no edital essa informação. O edital ele não está constando qual vai ser a pontuação de cada coisa. Ele só tem ali que serão 30 questões de múltipla escolha da parte de formação geral, 50 da formação específica e também uma questão discursiva. Então, é isso que nós temos. Quais serão as notas? Se vai valer 2 pontos, 3 pontos. Provavelmente a discursiva, se a gente for tomar como base o ENAD, geralmente é de 0 a 1000, e aí as perguntas, elas têm pontuações distintas, né? Porque quando você tem a teoria de referência ao item, é feita a proficiência, e essa proficiência, ela tem uma forma de avaliação distinta. Então, geralmente, não tem essa pontuação mesmo nos editais, porque você, tipo assim, se você acerta, vai numa resposta, tem uma pontuação, vai em outra resposta, tem uma outra pontuação. Que até para entender ali qual foi o seu pensamento. Então, essa teoria ela é um pouco mais complexa e não costuma sair nota assim. Que é, por exemplo, a forma como é feito SAEB, o C... Esqueci agora a prova que tem no estado. O SAEB, o C... Bom, a prova São Paulo, todas essas provas, elas seguem essa teoria que gera lá o resultado da proficiência. Saresp, obrigada, Priscila. Não vinha nunca a palavra, Saresp. Gente, pergunta sobre o edital? Não? Então, olha só. Eu vou falar agora, então, sobre os conteúdos que vão cair na prova. Mas antes de falar aqui dos conteúdos, eu vou antecipar uma questão para vocês. Nós, do Gerar, fizemos, né? A gente começou com o módulo 1 e módulo 2.
quando saiu aí o início do ENAGE. E esse módulo 1, ele trabalhou legislação federal, Constituição, ECA, LDB, e o módulo 2, que a gente trabalhou a educação especial e também a parte de educação afro-brasileira e educação indígena. A gente vai ter o último encontro agora nesse sábado. E agora, para o edital do ENAGE, nós vamos ter uma outra formação, que vai ser a formação do edital completa, da formação geral e também do de pedagogia, que eu vou apresentar para vocês. Mas aí, a Zuleide vai contar para a gente a promoção especial para quem está acompanhando, que é para dar tempo de vocês já irem aí pensando. Zu, você quer contar qual é o presente surpresa para quem fechar hoje? Mas já? Não conta valor ainda, só conta qual vai ser o presente, que aí a gente vai depois divulgar o restante. Tá bom. Peraí. Então, meninas, nós fizemos, no pré-edital, nós fizemos 2 módulos, o módulo 1 e o módulo 2. Então, as 10 primeiras que fecharem a matrícula conosco, né? Então, vai ser por ordem de chegada mesmo, né? Então, as 10 primeiras que fechar, a gente vai estar dando acesso ao módulo 1, que é a parte de legislações. A Leides pode falar melhor dos conteúdos. E também, a gente, para quem fizer indicação, também a gente vai estar dando acesso a esse módulo 1. Então, isso. Esse é o presente. Daqui a pouco eu volto para falar dos valores. Eu vou contar depois direitinho como é que tá lá esse módulo 1 e qual que é o diferencial, porque vale a pena, então, mas aqui, gente. Vamos continuar a parte de formação geral docente. A formação geral docente tem aqui a portaria 315 de 2025. Então, vai ser, tá aqui, são 30 questões de múltipla escolha dessa parte da formação geral. Além dessas 30 questões, tem também a questão discursiva. E aí ele já está contando para a gente que vai ter mais 50 questões de múltipla escolha, que vai ser da parte específica. O que tem na formação geral? É importante chamar a atenção para vocês que a Prova Nacional Docente, ela não tem o formato que a gente está habituado de concurso público. A gente está habituado que saia aquele edital com uma bibliografia bastante específica, que nos diz exatamente qual autor e qual lei vai cair. A Prova Nacional não. Ela traz para a gente a referência do perfil de concluinte, né? Então, qual é o perfil desse docente, uma série de características, e ela depois traz para a gente quais são as habilidades e competências que a pessoa precisa dominar para conseguir fazer essa prova. Alguém tinha levantado a mão, mas não sei se levantou sem querer, porque não está aparecendo aqui para mim. Mas, se quiser perguntar, pode levantar a mão novamente, por favor. Então, aqui. Qual que é o perfil? Esse perfil que seja responsável e comprometido com os princípios éticos, estéticos e políticos, que é tudo aquilo que está na nossa LDB e na nossa Constituição Federal de 1988. Pensando aí na construção de uma sociedade democrática, justa, equânime e igualitária, né? Então, é importante prestar bastante atenção nos termos que aparecem aí, porque eles depois nos indicam, né? Nos direcionam para aquilo que a gente vai estudar. Que seja reflexivo e com postura investigativa e científica para o exercício da docência e da cidadania plena. Que seja competente nas abordagens didático-pedagógicas, que domine os conteúdos específicos e os fundamentos teóricos metodológicos do âmbito da sua atuação, de forma contextualizada, ou seja, que saiba contextualizar a teoria para a prática, que seja comprometido com respeito às diferenças e às diversidades ambiental, ecológica, étnico-racial, de gênero, geracional, de classe social, religiosa, sexual e outras afins, que seja crítico e colaborativo e propositivo na organização do trabalho e na gestão do trabalho pedagógico. Então, gente, é importante olhar para essas características. E aí, além disso, o que ele diz também, quais são as habilidades e competências que esse profissional precisa ter? Ele precisa saber planejar, implementar e avaliar
as ações nos âmbitos da prática docente, precisa planejar a intervenção fundamental a partir da legislação e avaliação da realidade escolar, reconhecer a complexidade do fenômeno educativo, constituir a prática docente a partir da compreensão crítica da realidade social, e outras habilidades, como planejar e avaliar. E aí, lá no final, ele vai nos dizer quais são os conteúdos da formação geral docente. Então, os conteúdos são filosofia da educação, história da educação, sociologia da educação, psicologia da educação, teorias pedagógicas, didática e metodologias de ensino, teorias e práticas de currículo, política pública, organização, financiamento e avaliação da educação brasileira, metodologia de pesquisa em educação e ensino, tecnologias da comunicação e informação em práticas educativas, o letramento científico e educação especial e inclusiva. Toda essa formação geral docente, nós vamos oferecer essa formação contemplando todos esses elementos que estão aqui na formação geral. E aí, eu já vou dizer para vocês como isso vai se dar. E aí, eu vou mostrar para vocês... aliás, tem mais coisa aqui, viu, gente? Desculpa, eu parei aqui no 12, que era Educação Especial e Inclusiva. Libras, Cultura e Identidade Surda, Identidade e Especificidade de Trabalho Docente, Planejamento e Avaliação do Ensino e da Aprendizagem, as práticas educativas para o processo de ensino, crianças, adolescentes, jovens e adultos, planejamento, organização e gestão democrática, implementação e avaliação de currículos, programas, história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, educação, inclusão e direitos humanos, educação socioambiental, além da educação para as relações étnico-raciais. Então, todo esse conteúdo a gente vai abordar com vocês a partir do dia 2 de agosto. Além do conteúdo da formação geral, nós temos aqui o edital da parte de pedagogia, que é a portaria 331 de 2025, e aí, de novo, são 30 questões da formação geral, 50 questões da área específica e uma questão de dissertativa. O que ele vai considerar? As diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em pedagogia, as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, e as normas associadas às diretrizes curriculares nacionais e à legislação profissional. Então, é isso aqui que vai balizar tudo aquilo que nós vamos estudar para a parte de pedagogia. E aqui no final, nós temos também os elementos que caem. Vocês vão ver que alguns eles se repetem um pouco em relação ao contexto geral. Antropologia da educação, trabalho e educação, fundamentos metodológicos específicos de língua portuguesa. Eu estou tentando desativar o microfone do Paulo. Pronto, prontinho. Eu não tava Língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, história, arte e educação física, corpo, movimento e ludicidade, alfabetização e letramento, políticas de educação infantil, criança e infância, ensino, currículo e prática interdisciplinar, atuação de pedagogos em espaços não escolares, concepções de aprendizagem e desenvolvimento da criança na educação infantil e nos anos iniciais, concepção de aprendizagem e desenvolvimento adolescente, jovens e adultos, práticas para o processo de aprendizagem das crianças, práticas de atendimento educacional especializado, educação do campo, pedagogia como ciência prática educativa, relações de ensino e aprendizagem, as dificuldades no processo de escolarização, além das práticas de ensino da educação infantil, das políticas e práticas de avaliação, organização e planejamento da gestão educacional. Vocês podem ver que é bastante conteúdo. Então, assim, não dá para dar esse conteúdo todo de forma rápida, corrida, óbvio que, assim, vocês podem olhar que é praticamente todo o curso de pedagogia, toda a parte de licenciatura que a gente tem nas nossas formações, né? A gente não vai conseguir aprofundar um semestre inteiro que é dado na faculdade, nas nossas aulas ali, mas a gente vai conseguir passar um panorama geral de tudo isso, olhando para as diretrizes curriculares nacionais, para a LDB, para a BNCC, e aí fazendo, então, essa organização a partir dessas bases, que são as que estão no edital, e para isso, nós conseguimos organizar
a formação geral em 36 horas de formação. Serão 9 encontros, e nesses 9 encontros vocês terão, além dos conteúdos da formação geral, a redação com material de apoio e simulados para vocês estudarem. E a opção da pedagogia. A pedagogia serão 60 horas de formação, com 15 encontros, incluindo redação, material de apoio e simulados. Além disso, as aulas, elas são síncronas, são como essa que nós estamos tendo agora, então vocês podem fazer perguntas, podem participar. Elas vão ficar com a gravação disponível. A gente utiliza como plataforma o Google Sala de Aula e o Meet, que é esse mesmo que nós estamos utilizando hoje. E aí vocês terão acesso a isso por até um ano. Então, você fez a formação, tiveram as aulas síncronas, a gente fica um ano ainda com esse acesso. Até porque se nesse meio tempo surgiu algum concurso, vocês quiserem voltar a estudar, vocês vão ter ainda acesso para vocês conseguirem assistir às aulas novamente. Então, é isso. Você assiste às aulas síncronas. As aulas, elas serão 12 encontros aos sábados e 3 encontros aos domingos. Mesmo para quem vai fazer a formação geral, vai ter aí alguns domingos. Por que isso, gente? Por que sábado e domingo? Porque se não tivéssemos esses 3 domingos, a gente tentou montar o cronograma de forma que ficasse mais organizado possível, mas sem os domingos a gente não conseguiria atender a todo o conteúdo de forma qualitativa, porque não adianta a gente só passar por cima sem também trabalhar com qualidade cada elemento que está ali. Então, a gente conseguiu organizar nesses encontros para que a gente possa trabalhar todo esse conteúdo. Zuleide, você quer apresentar os valores enquanto eu abro aqui o outro... Deixa eu deixar aqui. Você quer que eu abra o outro? Consegue falar aqui? Você consegue subir os valores? Eu estou com os valores só de pedagogia, eu não tenho os valores gerais. Pode, eu falo. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Que eu estava respondendo 2 pessoas. Tem gente já querendo fazer matrícula para ficar entre as 10. Daí eu estava respondendo aqui, orientando como faz o Pix parcelado. Que as pessoas têm dúvida, né? E daí eu estava orientando aqui. Até explicando, né? A gente tem pessoas que não têm cartão de crédito. E para ajudar, a gente aceita o Pix, né? Pré-datado. Na verdade, o Pix parcelado é uma função aí do banco que você, de qualquer forma, tem que ter cartão de crédito, né? E daí acaba comprometendo aí o limite do cartão, e tem gente que não tem cartão mesmo, né? Tem todas as dificuldades aí financeiras, né? Que a gente está atravessando. Então, pensando nisso, a gente trabalha na questão da confiança mesmo, né? Então, como que a gente aceita o Pix, né? Para quem não conseguir pagar à vista, você pode pré-datar esse Pix. Então, é só ir lá no aplicativo do banco. Então, por exemplo, eu vou pagar no Pix em 3 vezes. Então, eu pago a primeira hoje, a segunda vou pagar para o dia 10, por exemplo, né? Se você fechar hoje. A segunda você paga para o dia 10 de agosto e a terceira 10 de setembro. E como que funciona isso? Você vai lá no calendáriozinho do banco, quando você tem lá no aplicativo, na hora de pôr a data, ele abre um calendáriozinho. É só você mudar para 10 de agosto. E faz todo o procedimento. Vai gerar um comprovante, depois você faz a mesma coisa para 10 de setembro, e daí você me envia os 3 comprovantes, tá? Os valores, espera só um pouquinho, deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho, que eu acabei saindo, como eu disse, estava respondendo aqui. A gente tem 3 formas de pagamento. Para quem for pagar à vista, espera só um pouquinho, que eu me perdi aqui. Aqui, achei. Então, assim, para quem for fazer o Pix à vista,
pelo que a Leide já apresentou, né? Então, o curso vai ser de 60 horas, né? Incluindo 8 horas de redação, simulados, os PDFs, acesso às aulas gravadas, tudo lá pelo Google Salas de Aula. O Pix é 440, por Pix à vista, R$ 440. Pix parcelado, que foi isso que eu acabei de explicar, em até 3 vezes, né? Daí vai ficar 450, se for 3 vezes, 3 de 150. E se for no cartão de crédito, pode parcelar em 3 vezes sem juros de 470, daí fica R$ 470, tá bom? Então, essas são as condições aí de pagamento. Como a Leide já informou, né, o curso é online, nós não vamos abrir o curso presencial, algumas pessoas estavam me perguntando do presencial, mas o presencial, ele gera mais custos, né? Então, a gente acha que a gente pensou numa forma de deixar ali mais barato, porque o presencial a gente tem que locar o espaço, tem o deslocamento, então ele gera mais custos. Então, por isso que a gente fez a opção pelo online. E a formação geral, porque a gente tem alguns professores que são, né, do Fundamental 2, a formação geral ela é comum para todo mundo. Então, acho que são quantas horas? 36 horas de formação. São 9 encontros, né, Leides? Isso. Daí fica 280 à vista e o Pix parcelado 3 no cartão, Pix parcelado 290 e no cartão 3 vezes de R$ 300 sem juros, tá? Até 3, R$ 100 cada parcela, 300 no total. R$ 300, 3 de 100, exatamente, desculpa. Então é isso. A gente, né, espera, e lembrando que assim, os 10 primeiros que fecharem comigo, a gente vai estar dando, né, esse acesso à parte de legislação. Você quer falar, Leides, o que é essa parte de legislação? A Márcia perguntou se a gente emite nota. A gente pode emitir um recibo. A nota, algumas pessoas pedem para imposto de renda. O curso de formação preparatório, ele não dá desconto lá, não dá desconto para fins de imposto de renda, como uma escola, né, um curso normal. Então, cursos de inglês, esses cursos, qualquer curso livre, ele não vai incidir no imposto de renda. Então, a gente pode emitir uma declaração, um recibo, tá bom? Mas nota não, porque a gente, por conta disso, tá bom? Não sei se a intenção da Márcia é essa, por conta do imposto de renda, não dá, ele não vai abater, né, lá no imposto de renda. Nenhum curso livre que você fizer abate no imposto de renda. Eu vou mostrar aqui para vocês a plataforma que nós... Leides, depois você sobe a grade para o pessoal ver também? Sim, já abro aqui também o cronograma. Estou compartilhando com vocês a tela do celular, só que está dando eco. Deixa eu fechar aqui o meu microfone. Deixa eu tentar aqui, ver se o eco sai. Bom, aqui, gente, nós utilizamos o Google Sala de Aula. Então, eu vou abrir o módulo 1, que é o módulo que nós falamos que quem já fechar ou indicar o amigo vai ganhar. Aqui aparece tudo para mim, porque eu estou no perfil de professor aqui. Então, aqui, ó, o módulo 1, o que nós tivemos? Nós tivemos 5 encontros. Nesses 5 encontros foram trabalhadas a Constituição Federal. Então, foi um encontro aí, 3 horas trabalhando a Constituição Federal de forma bastante completa. A LDB e o Plano Nacional de Educação, né, o PNE. Aí nós tivemos também as diretrizes curriculares da educação básica, da educação infantil, a Lei 12.796, deixa eu passar aqui mais devagar, a Lei do Fundeb, o Compromisso Criança Alfabetizada, e aí aqui eu coloquei lá também o link do encontro anterior que nós fizemos do PNE, aliás, do PND. E aí tem aqui
a sala nova do Google Sala de Aula que vocês serão inseridos. Então, a gente utiliza o Google Sala de Aula e vai ficar disponível. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, nós fizemos uma formação para diretor de escola. As aulas estão todas aqui gravadas, com material disponível, e a gente permite esse acesso por no mínimo 12 meses. Esse é um diferencial, porque a outra questão também que nós optamos pelo online. Nós optamos pelo online justamente porque nós conseguimos fazer essa gravação e disponibilizar. O presencial, isso não é possível. Quando a gente faz com presencial, as aulas não ficam gravadas. Então, se você falta, perdeu algum encontro, você não consegue depois acessar esse encontro. Então, você pode assistir o curso a qualquer momento do dia. As aulas serão sábado de manhã ou domingo de manhã. Ah, mas eu não consigo assistir no sábado, eu sou adventista, ou eu vou repor. Não tem problema. Geralmente tem um delay, demora um pouquinho para a gravação ficar disponível. A gravação fica disponível, a gente já posta lá no Sala de Aula o link, como vocês viram que eu mostrei anteriormente, e aqui tem o nosso cronograma. Esse primeiro aqui é da parte geral. Então, nós teremos esses 9 encontros, já estão aqui organizados os temas e as datas. Então, vai agora de 2 de agosto até 13/9. E aí, na sequência, já começa o de pedagogia, que é esse aqui, que tem mais os 7 encontros. Então, quem for fazer pedagogia, vai fazer a formação geral e aí continua no específico de pedagogia. Quem for fazer só a formação geral, vai fazer até setembro a formação, e aí depois vai ter um tempo para conseguir estudar a parte da sua formação geral. Nós fizemos neste edital uma coisa diferente que a gente não costumava fazer, que foi colocar logo nos primeiros encontros a parte da redação. Aí a redação já vai ser aqui, 9 e 10 de agosto. Por que isso? Para vocês terem tempo de fazer, né, seus treinos de escrita, para realmente irem treinando. E aí é isso, gente. As aulas ficam disponíveis, vocês podem assistir qualquer dia, qualquer horário. E aí tem um diferencial que, assim, vocês serão inseridos também no grupo do WhatsApp. Eu assisti a aula gravada, fiquei com dúvida. Como é que eu faço? Tem lá o grupo do WhatsApp, você pode ir lá, mandar a sua dúvida e a gente vai respondendo. A resposta, às vezes, não é automática, porque a Zuleide aposentada, é ela que sempre dá a devolutiva para vocês a qualquer momento do dia, mas tanto eu quanto os demais professores, a gente também tem outro trabalho, então a gente consegue responder fora do horário de trabalho. Então, às vezes, dá uma demorada, fala assim, nossa, eu perguntei de manhã e ninguém me respondeu. Aguarda que a gente vai responder assim que sai do trabalho. Mas tem isso também, de você conseguir, então, esse contato fácil, né? Porque, às vezes, a gente vai fazer formação e aí não consegue contato com quem está dando aula, não consegue contato com o formador. E aí vocês conseguem, então, ir tirando essas dúvidas. Então, é isso. Fica sempre. Eu vou abrir aqui de novo o Google Sala de Aula só para mostrar para vocês o módulo 1. Só enquanto ela abre, deixa eu falar. Entenderem como funciona. Então, sempre vai ter aqui, olha, a gente posta juntinho o link das aulas e também o material que está sendo utilizado. Então, aqui, cliquei, abre para mim o vídeo da aula e eu posso assistir a qualquer momento de onde eu estiver. É claro que, assim, eu preciso estar logado na internet para conseguir assistir. Conseguiram entender como funciona? Então, aqui, vou mostrar uma do módulo 2, a última aula que nós tivemos. Então, além de colocar o material que a gente utilizou em aula, aqui tem o simulado, aí tem o material da aula, as aulas em si, que já estão disponíveis, e material a mais. Então, por exemplo, esse aqui teve as legislações. A gente costuma deixar também as legislações na íntegra, porque é claro que na aula nem sempre dá para a gente trabalhar. Tem legislações que a gente trabalha na íntegra, como a LDB, ECA, que tem legislações que precisa ser na íntegra. Aquela que não precisa, a gente vai reforçar os elementos principais e aí deixa na íntegra para vocês lerem. Não tem como baixar para assistir offline. Infelizmente, o Google Sala de Aula ele não dá essa alternativa. E aí a gente não deixa, não tem como disponibilizar essa possibilidade. Então, assim,
O defeito que o nosso curso tem, gente, é esse, que não dá para baixar para assistir offline. Mas, de resto, a gente tem esse compromisso com vocês. Vocês vão observar que, assim, cada aula não é o mesmo professor. Então, vocês vão ter assim, mais de uma aula comigo, por exemplo, mas a gente sempre coloca cada professor para trabalhar aquele conteúdo que é aquilo que ele tem mais aderência, que é aquilo que ele domina, para vocês terem sempre, primeiro, aulas diversificadas, porque se é sempre o mesmo professor também não consegue trabalhar todos os assuntos com a mesma maestria. E aí, além das aulas diversificadas, vocês também conseguem ter aí formas diferentes, né? A Priscila está dizendo que já conseguiu baixar. Priscila, eu já tentei aqui, não consegui, mas a gente descobriu uma forma, a gente conta depois. Mas é isso. Então, se vocês tiverem dúvidas do edital, tiverem dúvidas do nosso curso também, vocês podem perguntar, senão eu vou aqui encerrar a nossa gravação. Peraí, só um pouquinho, só deixa eu... Vocês sem estar gravando, se alguém está com vergonha de perguntar gravando. E, gente, muito obrigada. E a gente espera que vocês confiem em nós para fazer essa formação de vocês e preparar todo mundo aí para esse PND. Vou encerrar aqui a gravação. Vou encerrar a gravação, Zuleide. Você está com o microfone desligado. Abri. Só para...